Vamos começar com uma cena que todo mundo conhece. Aquele professor brilhante, já com uma certa idade, que recita de cor uma aula que deu há 20 anos. Com uma clareza, assim, impressionante. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, ele sofre para lembrar o nome do aluno novo que ele acabou de conhecer. Por que algumas memórias parecem, tipo, gravadas em pedra e outras somem, como fumaça? Essa observação, né, do dia a dia, ela vai direto no centro de uma confusão gigantesca na psicologia e até na nossa vida. A gente joga os termos memória de longo prazo, de curto prazo, de trabalho, como se fosse tudo a mesma coisa. Exato. Mas a verdade é que eles descrevem sistemas muito, mas muito diferentes dentro da nossa cabeça. É isso, e é para desfazer essa confusão que a gente está aqui hoje. Mergulhamos num artigo que é assim, fundamental, do pesquisador Nelson Cohen, que organiza décadas de pesquisa sobre o assunto. Nossa missão é entender não só o que cada memória é, mas como elas funcionam, quais são os limites reais e, o mais importante, por que uma delas parece ser a chave para nossa capacidade cognitiva geral. Ok, vamos organizar a casa. Para começar pelo mais fácil, ou o que parece mais fácil, a memória de longo prazo. A gente pensa nela como um baú gigante, né? Onde guardamos tudo. É basicamente isso, um grande arquivo. É uma ótima analogia a do arquivo, ou uma biblioteca, mas o artigo deixa claro que é um arquivo vivo. Não é tipo um depósito de pó, sabe? Não é só guardar fatos, tipo a capital do Brasil. É o cheiro da casa da sua avó, a habilidade de andar de bicicleta que você nunca mais esquece. Nossa, sim. Lá, misturado. Peraí, então uma habilidade motora, como andar de bicicleta, e um fato que eu aprendi na escola, eles vivem no mesmo sistema. Isso soa um pouco estranho. Exato. E aí a gente já começa a ver a complexidade. Embora a gente chame tudo de memória de longo prazo, os cientistas sabem que ela tem subsistemas. Mas, para nossa conversa, o ponto principal que todo mundo concorda e que o artigo reforça é esse: é um armazenamento vasto, duradouro e, em teoria, de capacidade limitada. É o nosso HD, pessoal. Entendido. A memória de longo prazo é nosso HD. Mas o que me confunde, e acho que há muita gente também, é o que acontece no agora. A informação que eu acabei de ouvir. É aí que entram a memória de curto prazo e a de trabalho, que muitas vezes parecem a mesma coisa. Qual a diferença real entre elas, começando pela de curto prazo? Pensa na memória de curto prazo como uma lousa mágica ou um post-it mental. O artigo descreve como a capacidade de manter uma pequena quantidade de informação num estado muito acessível, mas por um tempo bem curto. E o fascinante que o artigo traz é que essa informação nem sempre precisa estar no centro da nossa consciência para nos influenciar. Como assim? Se está na memória de curto prazo, eu não deveria estar ciente dela? Nem sempre. O Cowan cita um exemplo ótimo. Quando você conversa com alguém que tem um sotaque estrangeiro forte e sem perceber começa a imitar um pouquinho o jeito da pessoa falar. Nossa, verdade. Você não decidiu fazer isso. Foi a representação do sotaque dela, que ficou ativa na sua memória de curto prazo, que influenciou sua fala de forma inconsciente. Que curioso! É como a informação que fica ali na beirada da consciência. Ok, isso memória de curto prazo. E a memória de trabalho, então, é só um nome mais chique para a mesma coisa? Não exatamente. Se a memória de curto prazo é o post-it, a memória de trabalho é você ativamente usando a informação do post-it para fazer alguma coisa. É a memória de curto prazo em ação. Ah, entendi. O artigo dá exemplos práticos. É a memória que você usa para guardar os resultados parciais quando tenta resolver 25 mais 32 de cabeça. Você faz 5 mais 2, guarda o 7, depois faz 20 mais 30, guarda o 50 e aí junta tudo. Esse guardar temporário é a memória de trabalho. Ou para tentar seguir uma receita complexa no YouTube. Você assiste o passo, pausa o vídeo e tenta lembrar a lista de 3 colheres disso, meia xícara daquilo, mexa por 2 minutos, enquanto corre pela cozinha. A minha memória de trabalho entra em colapso total nessa hora. Exatamente esse o sentimento. Essa é a sua memória de trabalho sendo testada ao limite.
E é aqui que a coisa fica realmente elegante. O artigo destaca o famoso modelo de Baddeley e Heath, que, nossa, revolucionou essa área ao dizer que a memória de trabalho não é uma coisa só. Uau, isso é fascinante. Então não é um espaço na cabeça, é tipo uma equipe. Tem o cara do visual, o cara do som e um chefe para todos eles. Isso faz muito mais sentido do que a ideia de um simples bloco de notas. E o que acontece quando essa equipe precisa, sei lá, lembrar de um rosto e do nome da pessoa ao mesmo tempo? Quem junta essas duas coisas? Perfeito. Essa foi exatamente a pergunta que levou o próprio Baddeley a adicionar mais um componente anos depois, o buffer episódico. Pensa nele como o responsável por integrar as informações. Ele pega a informação visual do rosto, a verbal do nome e talvez até uma da memória de longo prazo, como essa pessoa me lembra meu tio, e cria uma cena, sabe? Um episódio coerente. É o que permite a gente entender o mundo de forma integrada. Então chegamos num ponto central que o artigo explora, que é quase uma briga de foice no escuro entre os pesquisadores. Essa tal de memória de curto prazo, esse post-it, é um sistema totalmente separado da nossa biblioteca de longo prazo? Ou é só tipo uma parte da memória de longo prazo que a gente iluminou com a nossa atenção? Essa é a pergunta de $1 milhão. O artigo explora as duas evidências principais que sustentam a ideia de sistemas separados: a duração da informação e a capacidade de armazenamento. Vamos falar primeiro da duração. A teoria clássica é que a informação na memória de curto prazo simplesmente se apaga com o tempo. Sofre um decaimento temporal, como uma foto que desbota. Parece simples de testar. É só dar algo para a pessoa memorizar e esperar um pouco, não? Parece, mas é super difícil de provar, porque a nossa mente não para quieta. O principal contaminador dos experimentos é o que a gente chama de ensaio. Nós, especialmente adultos, temos o reflexo de repetir mentalmente a informação para não esquecer. Se eu te digo um número de telefone, você fica 555, 1234 na sua cabeça até anotar. Claro, todo mundo faz isso. Como é que os cientistas contornam essa nossa mania de ensaiar? Para evitar isso, eles criaram um truque genial e um pouco cruel chamado supressão articulatória. Nome complicado. O que é isso na prática? É basicamente dar uma tarefa inútil para sua voz interna. Eles pedem para a pessoa ficar repetindo uma palavra simples tipo o, sem parar, enquanto tenta memorizar uma lista de palavras. É como tentar ler um livro com alguém sussurrando no seu ouvido. Nossa! E aí os pesquisadores conseguem medir o que acontece com a memória sem essa muleta. E os resultados sugerem que, sem o ensaio, a informação realmente se perde bem rápido. Mas a evidência mais forte que o artigo destaca vem de estudos com pacientes com amnésia profunda, como os com síndrome de Korsakoff, geralmente causada por alcoolismo crônico. Essas pessoas perdem a capacidade de formar novas memórias de longo prazo. Elas podem ter a mesma conversa com você 5 vezes em 1 hora e não se lembrar das anteriores. Que triste. E o que isso nos diz sobre a memória de curto prazo? Aqui está o ponto crucial. Se você dá a esses pacientes uma lista de 15 palavras para memorizar, eles não vão se lembrar de quase nenhuma 1 minuto depois. Mas, se você pede para eles repetirem a lista imediatamente após ouvi-la, a memória deles para as últimas 3 ou 4 palavras é perfeitamente normal, igual a de uma pessoa saudável. Nossa! Então a capacidade deles de formar memórias permanentes está destruída. Mas o agora, aquele post-it mental ainda funciona. Essa é uma evidência muito forte de que são 2 sistemas diferentes. Exatamente. É como se o mecanismo de salvar o arquivo no HD estivesse quebrado, mas a memória RAM, que segura a informação enquanto o computador está ligado, estivesse intacta. Certo, isso cobre a duração. E sobre a capacidade? Eu, como todo mundo, aprendi na faculdade sobre o número mágico 7, mais ou menos 2, que a gente consegue guardar umas 7 coisas na cabeça. Isso ainda vale? Essa é uma das melhores partes do artigo, porque ele basicamente desconstrói um dos maiores mitos da psicologia popular. Aquele número 7, do famoso artigo de George Miller, de 1956, era mais uma observação charmosa, sabe? Uma forma de conectar pesquisas do que um dado científico rigoroso. Sério? Sério. Quando os pesquisadores de hoje controlam as trapaças usas que nosso cérebro usa,
como agrupar informações, o número real que eles encontram é bem menos impressionante, algo em torno de 3 a 4 pedaços de informação. E só 4. Isso muda tudo. Quer dizer que a nossa capacidade de reter informação nova e crua é muito, muito menor do que a gente imagina. Mas o que são esses pedaços que você mencionou? A palavra que o artigo usa é chunks, né? Isso, chunks. Um chunk é uma unidade de informação com significado. É aqui que nosso cérebro inteligente usa a memória de longo prazo para trapacear. O artigo dá um exemplo perfeito. É muito mais fácil memorizar a sequência de letras IRSCI, FBI, se você agrupa em IRS, CIA, FBI. Claro. No primeiro caso, são 9 letras aleatórias. No segundo, são 3 siglas que eu já conheço. Isso. 3 chunks. Exatamente. Você usou seu conhecimento prévio, sua memória de longo prazo, para compactar 9 itens em 3. O limite da memória de curto prazo não é sobre o número de letras, mas sobre o número de chunks. E para medir essa capacidade real, os pesquisadores usam tarefas que impedem a gente de fazer essa compactação. E como eles fazem isso? Eles apresentam os itens muito rápido, tipo 4 por segundo, o que torna impossível ensaiar ou agrupar, ou usam um procedimento onde uma lista longa de itens é apresentada e a pessoa não sabe quando vai parar, tendo que reportar os últimos que ouviu. E, consistentemente, quando essas estratégias são bloqueadas, a capacidade que emerge é de 3 a 4 chunks. É a nossa capacidade pura. Ok, isso é revelador. Nossa capacidade de curto prazo é bem pequena. O que me leva de volta à memória de trabalho. Se o armazenamento é tão limitado, por que o artigo afirma, de forma tão categórica, que os testes de memória de trabalho são excelentes preditores de inteligência fluida e outras aptidões, muito mais do que um teste simples de memorizar dígitos? Qual é a diferença crucial? O ingrediente secreto, e a teoria mais moderna que o artigo do Cowan explora, defendida por pesquisadores como Randall Engel, é a atenção. O que os testes de memória de trabalho realmente medem não é só a capacidade de armazenar, mas a habilidade de controlar a atenção. Controlar a atenção? O que isso significa na prática? Parece um pouco vago. Significa gerenciar ativamente a informação, mantendo o foco no que é relevante e, crucialmente, ignorando e suprimindo o que é irrelevante, as distrações. E tem uns estudos que o artigo menciona que são de explodir a cabeça. Por exemplo, um experimento onde a pessoa precisa prestar atenção numa mensagem que ouve em um ouvido e ignorar a do outro. Certo, um teste de atenção dividida. Exato. E no meio da mensagem a ser ignorada, eles inserem o nome do participante. O resultado: pessoas com baixa pontuação em testes de memória de trabalho têm uma probabilidade muito maior de notar o próprio nome. Peraí, então ter uma boa memória de trabalho significa ser melhor em ignorar o próprio nome? Isso soa muito, mas muito estranho. É contraintuitivo, né? Mas faz todo sentido. Significa que o sistema atencional delas é mais eficiente em manter o foco na tarefa e em filtrar ativamente o ruído, mesmo um ruído tão poderoso quanto o nosso próprio nome. Elas têm um porteiro mental mais rigoroso que não deixa informações irrelevantes entrarem e atrapalharem. Entendi. Então não é sobre o tamanho do post-it, mas sobre a habilidade de quem o usa em focar no que importa e filtrar o resto. É sobre a qualidade do foco, não a quantidade de espaço. Exatamente. É a eficiência do nosso sistema atencional. E isso resolve um quebra-cabeça que o artigo menciona. Por que um teste simples de memorizar dígitos funciona bem para prever a aptidão em crianças pequenas, mas não tão bem em adultos? A resposta é que as crianças pequenas ainda não desenvolveram as estratégias de ensaio e de chunking. Para elas, o teste mede a capacidade pura. Já os adultos trapaceiam, como a gente viu. Isso. Para realmente testar a memória de trabalho de um adulto e ver sua correlação com inteligência, a tarefa precisa ser mais complexa. Precisa ter um componente de processamento e um de armazenamento ao mesmo tempo. Como resolver pequenas contas e tentar lembrar o resultado de cada uma. Isso impede as estratégias simples e força o uso do controle atencional, que é o verdadeiro motor da cognição. Ok, vamos juntar as peças principais desta nossa análise.
A memória de longo prazo é a nossa vasta e viva biblioteca interna. A memória de curto prazo é um espaço de trabalho temporário, um post-it mental com uma capacidade, vamos combinar, bem mais modesta do que a gente pensava, algo em torno de 3 a 4 chunk. Isso. E a memória de trabalho é o sistema ativo que usa essa informação. É o nosso gerente de projetos mental. E o desempenho dele não depende tanto do tamanho do post-it, mas da nossa habilidade de controlar a atenção, de focar no que importa e ignorar as distrações. O que, no final das contas, faz muito mais sentido. Não é sobre o quanto de informação você consegue segurar, mas o quão bem você consegue trabalhar com ela. E é importante lembrar, como o próprio artigo aponta, que a distinção exata entre memória de curto prazo e de trabalho ainda é, em parte, um debate de terminologia entre cientistas. O insight mais valioso não é o nome, mas o reconhecimento do papel central da atenção como motor que impulsiona nossas habilidades cognitivas mais complexas. Para fechar, fica uma reflexão. A pesquisa se concentra muito nos limites da nossa memória de atenção. Mas se a habilidade de controlar a atenção está tão ligada à aptidão cognitiva, à inteligência fluida, o que isso sugere sobre o potencial de treinar essa habilidade? Será que práticas focadas em melhorar a concentração, em fortalecer esse porteiro mental, poderiam impactar diretamente a eficácia da nossa memória de trabalho no dia a dia, desde aprender algo novo até resolver problemas complexos? A ciência aponta para uma conexão muito forte, nos deixando a pensar no poder que reside não em ter mais memória, mas em ter uma mente mais disciplinada.